Agora sim, oficialmente, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião, nossa R9, né? Penúltima reunião, formadores deste ano. Vamos nos organizar já também para semana que vem terminarmos nosso relato de implementação. E está finalizando, pessoal. Finalizando, sejam todos bem-vindos. Lembrando da importância de se manterem a câmera aberta, a importância de estar presente na nossa reunião e se fazer presente. Essa é a nossa R9, né? Vamos trabalhar a recursão. Quem tem oitavo no ano é o conteúdo de vocês, tá? Da recursão, vamos trabalhar com eles. Vou falar também um pouquinho do feedback do portfólio, pessoal, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar um pouquinho desse feedback para vocês. Já corrigi, tá? O portfólio de vocês, turma de vocês, tá? Também corrigi um pouco hoje, faltava. É porque eu fiz internet há algum tempo com gás e estou mudando, então também complicadinho. Mas também corrigi agora há pouco, agora de manhã, meio-dia, de manhã também um pouco. Portfólios de vocês ficaram bons, tá? Ficaram todos bons. Um ou outro eu mandei um recadinho ali, explicando o motivo de um decréscimo ou não de nota. Tá bom, pessoal? Então, parabéns pelo relato de vocês, pelo portfólio. Nossa reunião de hoje tem como objetivo, então, entender o conceito e a lógica da recursão, aplicar a recursão na criação de funções em StartLab e refletir sobre como a recursão simplifica os códigos e estimula o raciocínio lógico, tá, pessoal? Então, hoje nosso trabalho é totalmente sobre recursão. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos tentar hoje nessa reunião estender o que a gente fez na reunião passada, tá bom? Nós trabalhamos a função na última reunião, hoje a gente vai tentar estender um pouquinho falando sobre a recursão, tá? Temos um acolhimento de 10 minutinhos e fundamental na prática de 15. Nosso em ação hoje é de 50 minutos, é um pouquinho mais extenso, e queremos te ouvir de 5 minutos ao final. Para o nosso acolhimento de hoje, qual será o seu perfil de programador? No final, escolha uma das palavras destacadas e compartilhe conosco no chat. Nós já realizamos esse aqui, tá? Esse acolhimento. Mas por que a gente está retomando ele hoje? Porque nosso perfil muda muito, né? Eu mesmo tinha um perfil de professor, de programador. Eu era um tanto mais individualista, um tanto mais pragmático na minha. E hoje sou um pouquinho mais cooperativo, gosto de trabalhar com outras pessoas. Então, vou mandar para vocês aqui no chat nosso link desse Vercel aí, dessa atividade. E vocês vão ter 3 minutinhos, pessoal, tá? Para poder preencher ela. Tá? Respondam. E coloquem no chat para mim, né? Quais são as palavras em destaque da análise que eu fiz para vocês, né? Foi pragmático, foi um professor mais cooperativo, né? Como que tá ali, como que você se identifica como programador? O José terminou já. Pode colocar no chat, pessoal, tá? Vou ver no chat quais são as palavras de destaque para vocês, tá bom? Tô fazendo o meu de novo aqui também.
Professor Rafael Raimundo, vamos ver. Podemos afirmar sobre você. Dinamismo. Dinamismo, independência. Gosto de programar sozinho, prof. Gosto de independente, ótimo. Pragmatismo. Curiosidade, independência também, de novo. Professor José, dinamismo, pesquisa, detalhista, curiosidade e trabalho em equipe. Ótimo. Professor José, Wolf Daniel, vamos ver. Dinamismo. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, João. Tudo bem? Seja bem-vindo, professor João. Professor João, aqui no chat nós estamos realizando o nosso reunimento de hoje, que é basicamente uma avaliação do nosso perfil como programador, tá bom? Só ir realizando lá e respondendo rapidamente. Professor Daniel, vamos ver lá, dinamismo também, independência, pragmatismo também. Ótimo. O meu, pessoal, saiu assim, ó. Você se destaca pelo dinamismo, gosta de aprender e ajustar durante o processo, independência, defesa, abordagem para resolver problemas, confiando nas suas habilidades. Realmente, pessoal, prefiro programar na área de programação hoje, tá? Eu mudei. Antes eu era muito dependente dos colegas, hoje eu sou mais um pouquinho independente. Também sou pragmático, prefiro muito mais que funcione do que fique bonito. Né? Vi disso pelos meus projetos de robótica. Tem um monte de fio para um lado e para o outro ali. Funciona, mas bonito não tá. O meu foco é um ponto forte. Como eu tenho um TDAH, né? Que a gente fala, quando eu tô no hiperfoco, esquece, né? O mundo pode cair, eu tô ali. E trabalho em equipe, tá? Na hora de organizar a programação, de fazer. Eu prefiro inicialmente fazer tudo sozinho, mas depois eu gosto de expor, de trazer para outras pessoas, de compartilhar o que eu já realizei. Bom? E vocês? Vamos ver quem mais aí. Prof. Rafael, Rodolfo, organização, troca de conhecimentos, foco. Detalhismo e independência, ótimo, prof. Rafael. Mais alguém, pessoal, para a gente poder continuar? Celso também. Beleza, então vou continuar aqui. Então, nós podemos ter na prática de hoje, nós vamos trabalhar a extensão caneta e a recursão. Então, hoje nós vamos terminar os últimos conteúdos planejados para essa jornada, tá bom? Caneta, que é sétimo, oitavo e nono ano, e recursão, que é mais oitavo e nono. E aí, minha pergunta, pessoal, o que está acontecendo nessa animação? E aí, o que está acontecendo aqui? Pensando como programador, como professor de programação, o que está acontecendo? Estou projetando uma imagem a partir de um padrão. Ótimo. Um laço de repetição, isso. O que mais? Para trabalhar isso com o meu oitavo ano, eu passei para eles um filme, inicialmente. Eu faço, não é nem passei todo o filme, passei parte de um filme. Aquele do. Ai, meu Deus, não me lembro agora. Mas é do mundo da loucura, que tem a Feiticeira Escarlate e tal. Que eu trabalhei com eles uma tal de reação em cadeia. De uma reação vai disparando a outra, vai disparando a outra, vai disparando a outra, vai disparando a outra. E aí eu levei eles para entender o que é recursão. Que é basicamente, né, o que quando
um objeto, ou no nosso caso, um código, né, ele faz uma reação, ele se auto-chama. Então, nós temos aqui desenho de quadrados, uma repetição, né, o nosso laço de repetição ali, o ator seta, uma variável que se chama distância, está aqui em cima, o movimento, o uso da nossa extensão caneta, a função desenha quadrado, ela não está aqui, mas ela é executada, e o tamanho e distância do quadrado que diminui. Então, eu trabalhei com eles, agora não vou lembrar o nome de bendito do filme, mas assim, trabalhar um efeito de reação em cadeia com ele, né? Explicando que uma reação ia disparando a outra e assim por diante. Como funciona o nosso código, né? Ele mesmo vai se chamando até que chega um ponto de parada para ele. Bom? Então, para a gente entender, para desenhar cada quadrado, vamos ter que chamar a função desenha quadrado. Esse problema é que nós temos desculpa, esse é um problema que nós temos utilizando a iteração. Nosso código começa a ficar mais complexo. Então, a iteração é o processo de repetição de uma ou mais ações, tá? Como que eu faço com o oitavo? Eu copio isso do caderno para eles saberem disso depois, cobro isso deles a prova, tá? Porque eles têm que entender o que é uma interação. Será que existe algum recurso que faça isso de forma mais simples? Tem como fazer uma interação de maneira mais simples, pessoal? Tem como fazer isso aqui, ó. Esse quadradinho ser executado de maneira mais simples. Função. O que mais, pessoal? Quando eu olho para essa imagem, o que eu consigo entender de recursão nela? É uma recursão. Então, como ela está sendo executada, querido? Ó, na programação, chamamos de recursão quando uma função, como o professor Rafael falou, faz uma chamada ou ativa a si mesma. Então, essa primeira função foi executada. Ao chegar ao final dela, ela vai chamar ela de novo, com uma pequena modificação, e vai executar aqui dentro. Vai fazer a mesma coisa e vai assim até chegar no final, no limite final que a gente vai definir. Então, isso que é uma recursão. É uma função que vai se chamar várias vezes. Pode ter, pessoal, uma modificação cada vez que ela chama, mas ela vai se chamando até ter um ponto de parada. Para entender um pouquinho mais do que é recursão, deixa eu pedir aqui, prof. José, lê para nós, por favor. Como uma boneca russa que tem dentro de si uma boneca menor, que tem dentro de si uma boneca ainda menor, até chegarmos a uma boneca pequena demais para ter outra dentro de si. Então, a boneca russa, né, a gente vai abrindo ela e vai ter uma boneca melhor dentro dela. Até que chega num limite que assim, tá muito pequeno para você ter uma outra boneca dentro dela. Então, isso que é recursão. Tá? Sempre um vai chamando o próximo até que chega num limite e não tem mais como acontecer. Esse limite pode ser um limite, no caso de uma recursão física, né, onde não dá mais para continuar, ou no caso da programação, um limite que nós vamos definir. Tá bom? Com base nisso, né, a recursão tem dois componentes principais. O caso base, que é o quê? É a condição que determina quando a função recursiva deve parar de chamar a si mesma.
Lembra que eu falei? Então, uma base, eu vou colocar uma condição, se tocando nela mesma, se ela bater na parede, se acontecer alguma coisa, eu vou fazer essa função parar de se chamar. Se um caso base adequado, a recursão continua. Sem um caso base adequado, a recursão continuaria indefinidamente, levando a um estouro de pilha ou a um looping de infinito. Pessoal, aconteceu isso na minha escola, dando aula para o oitavo ano passado, tá? Os alunos começaram a fazer a programação do Anura e fizeram a recursão sem o parâmetro de parada. O que aconteceu? Caiu toda a internet da escola. Porque forçou tanto. Pensa assim, é uma turma de 20 alunos. Todos eles fazendo a mesma atividade. Forçou tanto a gente utilizava o Squat. Forçou tanto o Squat que caiu a Wi-Fi da escola. Desligou. A rede da escola desligou. Travou todos os computadores, a rede da escola desligou, ficou lá uma aula sem rede, sem internet na escola. Aí, né, cara, né, eu fiz conta que não comigo, né? Mandei eles desligar o computador de volta, mas até eles perceber que era culpa do Squat. E ficou, qual que foi a dificuldade? Fez um loop infinito. Como eles não definiram um parâmetro de parada para a recursão, ela formou um loop infinito e foi fazendo até desligar o computador da escola, desligar o Wi-Fi e acabar com o teste da escola por uma aula. Então, assim, acontece, tá? Isso que eu vi eu mesmo ali em sala de aula com os alunos. Já havia acontecido também, pessoal, eu aqui dando a formação e um professor meu cursista, o professor, desligou meu Wi-Fi. Eu tenho pelos dados móveis. Não sei o que aconteceu, meu computador aqui travou, desligou o Wi-Fi pelos dados móveis. Por quê? Porque o loop infinito acabou travando, né, o computador. E nós temos a questão do caso recursivo, que é a parte da função que é chamada recursiva em si mesma. Normalmente com uma entrada menor ou diferente do que a entrada original. Isso permite que a função resolva gradualmente o problema, aproximando-se do caso base. Então, assim, ela vai sempre se chamando com uma pequena diferença, com uma entrada menor. Bom, quando você faz ela se chamar com uma entrada maior, pode ocorrer, igual eu falei para vocês, seja questão de travar, de algum B.O. Bom, para entender então o que é recursão, nós temos dois casos aqui, ó. O caso base, que é o se um lado for menor que um, e nós temos o caso recursivo, que é o pentagrama, né, que é a própria recursão se chamando. O que aconteceria se eu não tivesse esse caso base? Esse pentagrama iria funcionar de maneira infinita e possivelmente iria, né, dar um banho. Para vocês poderem ver melhor, eu tenho ele pronto aqui no meu Scratch. Deixa eu pegar aqui para vocês poderem ver. Deixa eu puxar ele aqui. Ó, eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Ó, eu fiz ele aqui, tá, pessoal? Combina assim, ó. E ele vai sempre executando, ó. Se eu não defino um parâmetro de parada para ele baixo, ele vai continuar até o meu computador aguentar. Tá? Então, deixa eu compartilhar esse link com vocês, para ele também salvar e usar ele para as aulas caso queiram. Aí, se vocês quiserem salvar para poder usar, tá, pessoal? E, assim, é bem legalzinho de mexer, tá? Os alunos gostam bastante de trabalhar com recursão, principalmente essa parte aqui, ó, de mudar a cor e tal. Deixa eu fazer uma coisa com os alunos. Adicione
Bom, então nós entendemos ali, pessoal, né, que nós temos dois casos. O caso base, que é onde vai dar a parada, que vai parar o nosso, ou não, a nossa recursão de funcionar. E temos a recursão, que é a que vai se chamar, tá bom? Não é recursão, pessoal, se ela não chamar a si própria. Então nós temos aqui, ó, um bloco principal. Esse bloco principal ele vai dar o start, ele vai iniciar chamando a recursão e vai definir os primeiros parâmetros. Depois disso, a gente tem um bloco, né, da função. E dentro do bloco da função, eu tenho o quê? Os parâmetros sendo usados. E eu tenho o próprio bloco da função sendo chamado de novo. Mas aí, ó, eu estou alterando já os parâmetros, tá vendo? Então eu posso alterar tranquilo os parâmetros dentro dele sem problema nenhum. Agora, vamos lá, pessoal, nosso mão na massa. Vamos criar uma forma geométrica com recursão. Então, nossa ação é assim. Desenhe um quadrado utilizando o recurso de criar uma função. Bom? Então, eu peço que cada um de vocês abra o Scratch, Starting Lab rapidamente. Essa primeira parte vai fazer junto, tá? Todo mundo aqui junto. Depois, a segunda parte, eu individualizo vocês em salas temáticas. Abra o Starting Lab, abra o Scratch. Levanta a mãozinha, eu dou um joinha se conseguirem fazer isso tudinho. E podem fazer isso aqui já, ó, tá? Ó, para abrir a caneta, tá lá embaixo no canto inferior esquerdo, tem esse tijolinho com sinal de mais. Você aperta nele e vai ativar a função caneta. Pessoal, assim que terminarem aqui, deem um joinha, levanta a mãozinha para poder continuar. Vamos seguindo, pessoal. Pessoal, abram o Starting Lab, o Scratch, façam o código que está aqui. A gente poder continuar juntos. José já conseguiu, beleza. Vou só buscar uma água, pessoal. A gente já volta aqui.
Vamos lá, como consigo fazer? O José já fez, vamos continuando. Vou pegar o meu aqui. Então, ó, estou fazendo meus pets também com vocês. Vou trocar a latinha, vou colocar um café xingo, eu estava na negociação. Então, o primeiro código que a gente montar aqui. Eventos, bandeira verde. Ativar a caneta. Apagar de tudo. Fazer a função desenho quadrado. Então, pessoal, aqui ó, é o nosso start. Tá? Nós temos o bloco principal, que vai dar o start na função, e nós temos aqui a função. Precisamos então de alguém. Alguém conseguiu fazer o quadrado? Não? Tá. Então, eu vou fazer o quadrado junto com vocês, tá bom? Então, a ideia do quadrado, pessoal, a gente precisa ser assim, tá? Então, ó, dentro da nossa função desenhar quadrado, nós vamos colocar repita o nosso mova 100, né? Mova 10 passos, eu vou colocar como mova 100. Bom, repita o mova 100 passos. O nosso gire 90 graus. O espere 0,5. E como ele é uma recursão, eu quero que ele se ative sozinho. Então a primeira parte do nosso código está feita, tá bom? Podem ir copiando, deixando igual ao meu, são 6 aí, a gente já vai continuando. O José já fez, beleza. Se não conseguiu ainda, vai copiando rapidinho. Vocês estão vendo que não está pagando a festinha, por quê? Porque além de repetir 4 vezes, ele sempre se chama. Então ele sempre vai fazer, vai ficar infinito, tá? Eu vou ter que pagar, porque se não pagar, posso dar um BO na minha internet. Lembra do loop infinito? Então, ó, aqui já é um loop infinito, ó, ele se chama, ele está sempre se chamando, mas ele não tem um parâmetro para ele poder finalizar, para ele poder parar. Ele vai chamar enquanto tiver que chamar e ponto final. Então vamos aguardar agora vocês poderem realizar igual tá aqui. A gente continuar. Pessoal, vou terminando, vai dando joinha, por favor.
Beleza, foi ao vivo já. Então, nosso próximo objetivo é fazer o quê? Para ser uma recursão, nossa função precisa chamar e ativar ela mesma, correto? Então, ela está chamando ali, igual a gente fez antes, ela vai sempre se chamar. Agora, nós precisamos criar uma condição que, com o tempo, ele vai diminuindo o tamanho do quadrado e vamos precisar também de um parâmetro de entrada. Para isso, então, eu vou lá na minha função desenha quadrado e vou editar ela. Então, vou vir aqui, ó, função desenha quadrado, botão direito, editar. No que eu mandei editar, eu venho e vou adicionar uma entrada numérica de texto. Chamar essa entrada aqui de distância. Eu vou dar OK. Então, eu tenho que definir, pessoal, inicialmente, uma distância para ele se mover. Como eu estou usando aqui dentro, ó, um mova 100 passos, eu vou manter esses 100 passos, então, aqui. Então, ó, mova distância igual mova 100 passos. Beleza. Agora eu vou, então, puxar esse meu parâmetro de distância, vou usar ele no lugar do mova, e eu vou também usar esse parâmetro de distância dentro da função. Quem lembra que eu falei? Eu quero sempre que ele vá chamando a função, mas diminuindo alguma coisa. No meu caso, eu vou querer que ele diminua a distância. Então, eu vou pegar aqui um operador menos e vou mandar ele chamar distância menos 10. Hoje, se você está assim também, igual o meu. Ele está diminuindo, beleza, tá bonitinho lá o looping, ó. Olha que bonitinho, tá indo. Opa, mas olha só, chegou no limite e ele passou. E aí vem a dor de cabeça, porque agora ele iniciou um loop infinito. Ele vai continuar indefinidamente até o meu computador não aguentar Professor, mais. Pode falar, Pro. o bloco distância ali, eu não vi de onde ele surgiu. Tanto, Pro, aqui, ó. Botão direito, editar. Aham. Aí você vai Ah, adicionar uma escreve lá entrada. já, tá, ok. E aí tu vai puxar aqui de dentro, ó, a distância. Tá? Quando você cria um parâmetro, você pode utilizar ele para dentro da função, tá bom? Então, por exemplo, estou usando aqui esse parâmetro de distância para ele calcular o tamanho, né, o espaço que vai percorrer o meu desenho. Eu defini aqui, professor José, no início como distância 100. E depois eu mandei, né, ó, que ele mova a distância. Então, a primeira vez ele vai mover a distância que é igual a 100. Na segunda, ele vai mover o quê? Distância, que é 100, menos 10. Tá? Então, ele vai movendo assim até eu der um pare para ele. Conseguiram, pessoal? Vou guardar mais uns minutinhos, os conectos terminando. Eu não consegui pôr esse distância ali dentro. Aqui, prof, ó, vem aqui no seu bloco, botão direito e vem em editar.
Aqui no editar, ó, deixa eu apagar esse meu aqui. Vai estar assim o seu. Você vem adicionar uma entrada numérica ou de texto. Tá. E você vai definir ela como distância. E eu consigo, vai dando joinha, vai dando a mãozinha por. Conseguindo, pessoal. José, beleza? Quando eu clico com o mouse do lado direito, ele não abre para editar. Duplicar comentário e apagar blocos só. Tá. Prof, você tá no link que eu mandei ou você tá na sua conta? Scratch Start Lab. Tô na minha. Tá, se ele não aparecer aqui, editar, vem aqui, ó. Vem aqui nos meus blocos e vem editar aqui, ó. Botão direito, editar aqui. Se ele não editar por aqui, ele vai editar aqui no cantinho. Daí eu clico lá antes ou não precisa clicar? Vou em meus blocos direto. Ó, vem meus blocos, vai ter lá, desenha quadrado. Aí botão direito, editar. Deu certo, pessoal? Professor, o operador ali é mais 10? Menos 10. Perdão, pessoal. E agora, pessoal, então eu vou dividir vocês em sala temática porque eu vou dar um desafio para vocês, que é fazer essa nossa função parar de dar esse bug que tá dando aqui na minha, ó. Tá bom? De vocês todos vai estar assim. Eu tive uma que a gente consiga fazer ela parar, né? Ela ter uma forma de parar de executar, tá bom? Para isso, tá, aí você pode também modificar, botar cor, fazer outras coisas que você também queiram, tá bom? Fazer aquilo mais simplesinho. Para isso, pessoal, lembre de utilizar as condições, lembre de utilizar, né, bastante nosso código. Então, deixa eu organizar aqui essas temáticas. Lembra, o objetivo é fazer, então, um parâmetro de parada. Para ele para, beleza? São as temáticas.
Sala 1, professor Rafael Raimucci, professor Celson, professor José Gabriel. Sala 2. Vou fazer duas salas com 4 pessoas, tá? E professor, a sala 1, professor Márcio também. Sala 2, professor Daniel, professor João, professor Rafael, professor Andréia. Isso aí, para vocês, tá bom? Então, pessoal, vou deixar aqui a sala principal. Celso, José, Márcio e Rafael. E na sala dei 2 mil, pessoal. Andréia, Daniel, João, Rafael Rodolfo. Vou apagar aí. O objetivo, então, é fazer ele parar, tá? Eles são partidas entre vocês. Vou deixar. Ele pede 35 minutos, mas eu vou deixar 25. Tá bom? Qualquer outra coisa podem me chamar. Né? Podem ir, no pessoal. E aí, professor Celso, José, Márcio e Rafael, a sala principal aqui é de vocês, tá bom? Certo, professor. Beleza. Acho que eu consegui aqui, pessoal. Vou esperar só ver se o pessoal vai nas outras salas e eu já compartilho a tela. Uhum. Vamos lá. Então, o que eu coloquei aqui, pessoal? Coloquei só uma condicional, se então, se não, que se a distância for igual a zero, então ele aponta para a distância 90. Se não, ele fica repetindo o desenho até ele terminar. Aí quando eu dou o play, ele faz o desenho, e aí quando ele chega na posição zero, vamos ver lá, ele para a programação. Eu tinha colocado repita até que, e aí ele ficava mexendo mesmo sem desenhar. Aí eu troquei por essa condicional aqui, e aí ele já aceitou dessa forma aqui. Funcionou. Não sei se o professor tá aí, se era só isso mesmo. Acho que ele saiu. Daqui a pouco ele volta, hein? Enquanto ele estava distribuindo as salas, eu já tentei fazer aqui e vi que era Aqui, pessoal. um pouco mais Aqui, tranquilo. lembra que eu falei pra vocês? De loop infinito? Já resolvido, professor. Oi? Resolvido. Beleza, pessoal. Ó, E, pessoal, podem também utilizar daí mudar de tamanho, trocar cor, tá bom? Podem alterar isso no de vocês, tá bom? Professor, aqui eu tinha feito, até se você puder me ajudar a solucionar, ao invés de eu utilizar o se então, se não, eu tinha colocado repita até que. E eu coloquei para ele repetir tudo isso aqui de dentro até que a distância fosse igual a zero. Só que aí ele continuava mexendo no mesmo lugar
a caneta, né? Apesar de não estar desenhando, ele ficava mexendo ela no mesmo lugar. Por que que ele continua mexendo mesmo eu tendo colocado para ele repetir até que Tá. fosse igual a zero? É que assim, você não mandou parar. Então deve continuar repetindo. Mas você não deu pra ele como? Pare. É igual, inicia o teu aí de novo, por favor. Agora ele está parando. Porque Ó, eu troquei ali a ponte para a distância 90, daí ele só faz isso e terminou, né? Ó, agora ele está terminando. Ó, parou. beleza. Só que antes eu tinha feito Mas, assim, ó. Deixa eu mostrar a outra forma que eu tinha feito aqui. Que eu usei o repita até aqui. E que deu uma travadinha aqui. Aqui. E aí tinha colocado só esse aqui dentro. E esse aqui. Opa. Tinha feito dessa forma aqui, ó. Ó, vou mostrar como que ele opera. Ele faz igual, fica redesenhando. Ó, só que aí na hora que ele chega no menor, ele continua rodando, ó, no ponto final. A distância já é igual a zero, só que ele continua mexendo, tipo, apesar de eu ter colocado a distância igual a zero. prof, Ele continua girando aqui, né? na verdade aconteceu aqui. Na sua outra também tem alguma questão erradinha. Quando você colocou a ponte para 90 graus, ele vai apontar, mas ele também vai tentar reativar o código. Não, dessa outra forma ele não reativa. Ele para, ele mostra visualmente que parou. Mas você viu que estava Não, a travando? programação para, eu testei. Ó, veja que aqui o stop, quando eu coloco essa outra opção, o stop ele aciona. Deixa eu mostrar aqui. Ó, veja aqui, ó, o stop está vermelho aqui em cima. Quando ele chegar no final, que ele vai como se tivesse terminado a programação. Ó. Mas então não era para acontecer isso, porque você não deu um comando para ele parar. Na verdade, sim, professor, porque Você ele vê que a botou, não, distância é sim, zero, então chegar, ele aponta para a direção 90. Como ele não tem nada na sequência, ele para, ele terminou a programação. sim, ele vai apontar para a direção, entendeu? Mas ele ainda está executando o código. Não, professor, Aí ele porque parava, ele chegou na distância zero, então ele entendeu que é para fazer o primeira condicional. Aí ele aponta para a direção e ele não tem um próximo comando, aí ele finaliza. Ele não está tentando fazer de novo. ótimo. Lá no seu outro, deixa eu tentar ver aqui. Ah, eu perdi o meu aqui. Eu tinha um outro também assim, que eu voltei. Ele não tá. Você tem que colocar um pare todos aí, no Eu até final. procurei o sítio Pare Todos, mas eu não encontrei. Ah, aqui embaixo, aqui. Tem um pare todos. Por via das dúvidas é para colocar. Deixa eu Já baixar. estava já tava parando, mas eu acho que por conta dessa condicional, porque daí se ele não está satisfazendo essa, ele pula para essa. Só que daí, como ele satisfez essa, ele já para, termina a programação. É que no meu teste que eu fiz aqui, eu coloquei algo parecido assim, e ele continuou executando. Entendi. Tanto que o meu aqui, eu tive que desligar tudo aqui porque travou, porque eu continuei usando. Aham. Deixa eu ver. Aí, ó, compare todos. Isso. O meu tá comparei todos também. Ó, vou ver ele agora. Aí, pessoal, podem ir alterando, tá? Pra todo mudando o cor, mudando outras coisas dele também, tá bom? Beleza, professor. Vou fazer umas firulas aqui. Deixa eu lá que a outra turma tá me chamando, já retorna aqui.
Depois posta o link aí, professor, porque tá feia a coisa aqui. Vocês estão igual, mas eu não do ano, tá? Eu não do ano, eu falei pra eles, pessoal, projetinho novo de robótica, eles, professor, a gente já fez tudo. Eu falei, então beleza, agora, então façam algo a mais, vão além disso, tá? Modifiquem aí até dar algo a mais. Professor, Aí, ah, eu encontrei um bug que eu não entendi como que eu posso resolver. Acho que tá compartilhando a minha tela ainda, né? sim, Aqui, ó, no desenho quadrado, aqui no tamanho inicial, se eu colocar 150, ele faz certinho. Eu olhei, ele começa certinho. Se eu colocar 200, olha o que que ele acontece. O primeiro risco, vou aumentar o tempo aqui só para dar para enxergar. O primeiro risco ele faz. Opa, coloquei muito tempo. Ó, tá vendo? tô vendo. Ele não É porque eu fecha o quadrado, ele joga tipo para cima. ver se não é questão da distância lá embaixo, que você colocou menos 10, né? Não, mas é tipo, ó, até o 150, por exemplo, ó, ele funciona certinho, ó. Beleza? Daí no 180, ele já faz assim, certo? Daí no 200, opa, fiz 2000 agora. Que aí ele começa a dar o erro, ó. Ele passa direto nesse primeiro risco. Deixa eu testar aqui no meu, pra poder te ajudar. Porque eu não entendi só por que que faz isso. Mandei no WhatsApp aí, João. Eu fiz. Na verdade, eu tava tentando fazer um pouquinho diferente. Aí.
vocês quiserem dar uma olhada. Ah, você fez dos dois lados. Ótimo, prof. Foi um dos desafios do clipe no meu oitavo ano, na verdade. Deles fazerem isso de maneira diferente, porque eles fizeram o quê? Eles combinaram, né, que eles acharam na cabeça deles que ia deixar. Eles ficarem na internet sem fazer nada. Então eles combinaram todos os meninos fazer a pré. Porque assim, eu chego na semana e falo, pessoal, terça-feira a gente tem aula de programação, vai ser esse conteúdo. Beleza. Eles pegaram, então, todos os meninos e fizeram todo o conteúdo da semana antes, achando que ia chegar na aula e ia poder ficar sem fazer nada. Então, o desafio de vocês é o seguinte: fazer dos dois lados agora, e mudar de cor, e fazer um monte de coisa. Daí, nossa, isso foi um belo. Que a escola é integral, não tem dever de casa. Não sei por que estão fazendo as coisas em casa. E agora vocês querem antecipar para poder ficar mexendo à toa, então vamos fazer diferente. Vamos. O melhor, depois você mostra para nós, para ver a construção, tá bom? Uhum. Deixa eu ver se consigo ajudar o professor José nesse bug de aconteceu com ele aí. Prof, tenta mudar a posição que ele inicia na tela. Fazer ele um Aqui, pouquinho mais, fazer ele um pouquinho mais para cima. eu tentei também. Eu tenho que mudar aqui a posição inicial, em vez de começar de 0 e 0, para ele começar em outra. Vou colocar aqui, vamos ver, menos 130 e y 100. Peraí que agora eu inventei muita moda aqui. Ó, no meu eu coloquei Y100 e deu. Com o desenho a 200. Vamos por 200, vamos ver. Corrigiu. Era um bug do canto da tela, É né? um bug gráfico, na verdade, ali. Aham, vamos subir aqui, vamos ver. Ó, 300 aí já dá o mesmo erro porque ele foge da tela. Vamos colocar o Y 120. Ó, é o bug da tela, professor. É o limite da tela, né, do gráfico ali. Não, tranquilo, resolvido. Mas é bom saber porque os alunos fazem isso, né? Eles sempre ficam testando o código Sim. até os limites dele. Mais um minutinho até a outra turma terminar. Eles estão construindo ainda deles. Deixa eu dar uma passadinha lá para ver como que tá.
Deixa eu mostrar a principal. Pessoal, só para essa coisa, não retornando, o João, o Rodolfo, Daniel, retornando. Lembrando que a gente torna a câmera fechada. E eu vou pedir para o José Gabriel, que está aqui, ele explica para nós a criação dele. Lembrando, o professor Gabriel está igual meus alunos, José está igual os alunos do nono ano, tá? O mano de atividade ele já estava fazendo antes, eu falei assim, ó, começa. Então, ele já conseguiu iniciar antes, tá bom? Então ele foi um pouquinho mais além do nosso combinado. Pode explicar, prof. Peraí, pessoal, que eu inventei muita coisa aqui, agora me perdi. Mas eu coloquei adicionei algumas coisinhas aqui antes dele iniciar. E coloquei duas condições. Então, uma para ela fazer no sentido anti-horário, para quando não for selecionado nada, e para que ele gire no sentido horário quando for pressionado o espaço. Então, ó, se eu apertar espaço, ele muda para vassoura e faz anti-horário. Daí também faz mudando as cores ali e o tamanho da linha. Se eu não apertar o espaço, ele faz com a varinha no sentido horário. Então, são algumas condicionais ali que ele resolve. Se eu não apertar espaço, no sentido horário. Se eu apertar o espaço, faz no sentido anti-horário. Ótimo, prof. Parabéns. E aí, foi bastante difícil? Como que foi? Eu fui testando aqui, mano. Encontrei alguns probleminhas durante o processo, né? O professor ajudou em alguns ali. Com relação, por exemplo, aqui ao tamanho, né? Se ele não couber aqui na nossa janela, ele dá um bugzinho gráfico ali e aí ele se perde na linha. Ó. Se, por exemplo, colocar aqui 300 ali, ó, e colocar, para começar, ó, ele começa a primeira linha errada, mas é só porque ele não cabe na janela inicial. E aí a gente percebeu que se mudar a posição inicial, ele já corrige, né? Pelo tamanho do desenho. Ó. Se eu diminuir aqui também, ele consegue fazer certinho. E aí outro problema que eu encontrei também foi com relação a colocar no sentido contrário, né? Como que eu tinha que colocar aqui, se era só diminuir a posição, eu tinha mudado para mais 10, mas aí não fazia muito sentido, mas eu consegui colocando ali para ele fazer. Daí eu adicionei aqui parte de variáveis, condicionais e também números aleatórios para ele fazendo algumas alterações. Então, sempre ele vai fazer um padrão diferente de cor, de sequência e assim por diante. Ótimo, prof. Parabéns. Professor Rafael Raimundo, você quer compartilhar o seu também conosco? Só abrir. Compartilhar tela. Então, na verdade, eu tentei, em vez de fazer o quadrado seguindo um do outro, eu tentei fazer, não sei se dá para ver aí, mas diminuindo o quadrado, né? Então, eu usei bastante a parte de variáveis. Então, daria para tentar resolver de outras maneiras, que nem o vídeo que o José pegou direto o parâmetro e colocou menos alguma coisa, até daria. Mas eu gosto de resolver muito por variável, então, por isso que eu defini aqui. Se vocês forem ver aqui em variável, tem a variável distância, final e inicial.
Então eu passo esses três parâmetros para a minha função, certo? Que daí o inicial vai ser onde ela vai começar a desenhar no, no X, certo? Ali no XY. E final também, certo? Aí eu vou passando a distância, que seria o quê? O quanto ele vai percorrer. Então eu defino isso na, na variável aqui, né? Então eu mudo o valor das variáveis que eu criei para o que eu quero ser inicial. Aí coloquei uma ponta da direção 90, coloquei as questões das cores e chamei a função passando esses parâmetros que eu defini aqui. Aí cada vez que ele ia executar, chamar a função novamente, ele ia diminuindo em 10 o valor de x, o valor de y e de 20 a distância. Então, sempre ia fazendo isso. Uma coisa que eu coloquei aqui, que poderia levante a caneta e use a caneta, é porque se a gente não usar essa função de levante a caneta e coisa, ele vai fazer o risquinho aqui. Então, ele ficaria um risco aqui mostrando que ele iria diminuir, ia mover, né, o x e y e ele ia ficando risco. Então, por isso que eu coloquei o levante a caneta para ele ficar bem certinho o espaço, certo? Aí toda vez ele fazia um quadrado, então sempre que chamava a função ele ia fazer isso, repita 4 vezes para sempre fazer o quadrado. Aí eu defini aqui para parar tudo na hora que ele for verificar se a distância for igual a zero. Então ele vai lá no final, quando ele vê que a distância é igual a zero, ele para tudo. Para daí ele formar um quadradinho menor lá no meio, e daí diminui. Foi basicamente Ótimo. isso. Aí eu estava tentando aqui fazer com cores aleatórias em hexadecimal, mas aí não deu tempo. Ótimo, parabéns, prof, pelo seu projeto. É um desafio que eu depois vou realizando com meu nono ano também, meu oitavo ano, na verdade, que eles deram um combinado comigo na aula de recursão. E, olha, não, eu tenho combinado com eles que eu sempre chego na semana e falo o que vai acontecer durante a semana, porque eles meio que já se preparam e já pensam nisso. Eles combinaram entre os meninos de que iam fazer tudo em casa, a plataforma, para chegar na semana e tentar mexer no computador, né? Daí, quando eu cheguei, estava tudo pronto. Eu lancei o desafio, com o professor Rafael postou aqui para nós, né, deles fazerem um quadrado. Mas, na verdade, assim, eu pedi para que eles fizessem novas formas. Então, pentágono, octágono, né? Até a gente tentar chegar lá nos fractais, que é um conteúdo um pouquinho mais para frente desse. Mas parabéns, professor Rafael. E agora, né, para a gente ter um feedback da outra equipe também, peço para o professor Daniel, ou alguém da equipe da outra equipe que quer compartilhar. Ô, prof, eu vou ter que sair um pouquinho, porque vai começar uma chuva de pedra aqui. Será que o Rafael ou o João poderiam comentar sobre o trabalho? Ô, João, comenta aí. Tá vindo uma chuva bem forte que eu só vou ali tampar o meu carro, bem rapidinho, e fechar as janelas aqui. Tá bom? Tranquilo, prof, tranquilo, vai lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui, ó, coloca o meu, foi tranquilo. Olha o barulho. Daniel compartilhou, aí é o professor João, o professor Rafa Pudim. A gente tava com um pouco de dificuldade, né, para conseguir colocar, para acabar com o loop infinito. Daí a gente mexeu lá pelos slides e acabou ficando só no primeiro quadrado, né, ele não continuava os quadradinhos. Aí o professor interviu, né, e nos auxiliou dizendo para pegar a distância e colocar embaixo aqui do... O que tá escrito ali? Desenquadrado, né? A gente colocou ali a distância menos 10, e automaticamente a mágica fez. E colocou, se eu não me engano, acho que a distância nos passos, que estava 100. Foi isso que eu alterei. O meu aconteceu isso. Não sei se é isso, professor. É isso, pessoal, parabéns, tá? É aqui, sim, lá na plataforma pede isso, tá? É que vocês façam isso, então parabéns a vocês por terem conseguido fazer, tá bom? Mas a ideia dos meninos ali, do José e do Rafael, de fazer um pouquinho, né, de ir além, tá? De propor para os alunos irem além, também é ótimo, tá bom, pessoal? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo, calma aí, um pouquinho. Para quem precisar, aqui no nosso slide, só ele tem, tá? Como vocês fazem essa questão de parar, tá bom? Ó, nosso caso base por esse aqui, ó. Tá? Então, tá ótimo, pessoal. Show.
Só arrumar minha tela. Aí. Essas crises de hoje, pessoal, enquanto propõe compreender a recursão de forma prática, explorando funções que se repetem no StartLab, a atividade favorece o raciocínio lógico e a criação de códigos mais simples, fortalecendo o domínio dos conceitos de casos base e casos recursivos. Além disso, incentiva o uso de recursos digitais de forma criativa e autônoma na prática docente. Pessoal, antes da gente já ir para os ensinamentos ali, vamos falar então um pouquinho da nossa próxima reunião, tá bom? Vou compartilhar aqui e vou abrir um link. Ó, eu vi que alguns de vocês já colocaram um nome para apresentar semana que vem. Por exemplo, o professor José Gabriel foi o primeiro, o professor Márcio depois, o professor Rafael Rodolfo depois, tá bom? Eu preciso que todos coloquem o nome, tá? E não só o nome, coloquem o nome, coloquem também um link, tá? Aqui, ó, dos relatos de vocês, tá bom? Então, vamos compartilhar esse link para vocês aqui agora. Façam isso já. Professor, o meu caso ali, o link do relato, o professor coloca ou coloca mesmo? Tu já apresentou, né, prof? Aham. Sempre, então não precisa, depois eu vou mudando, tá bom? Então, beleza. Eu pego lá no Classroom e faço isso, tá bom? Façam isso, pessoal, para quem não fez ainda, porque é um pedido do pessoal da tutoria, tá bom? Eles vão estar avaliando isso. Então, como o professor João, o professor Celso, eu já dei até nota, já tá com nota já certinho, não precisa, tá? Mas os demais, por favor, já façam isso também, para ficar tudo certinho, tudo em dia, tá bom? E lembrando do feedback, tá? Já vou colocar aqui o feedback, ó. O primeiro feedback do dia vai ser do professor João para o professor José Gabriel. E depois o professor Celso para o professor Márcio, tá? E aí eu vou trazendo os outros nomes para poder fazer o feedback também, tá bom? Então coloquem os nomes, o professor Daniel colocou o nome dele também, vai ser o 8º, ótimo. Podem colocar um link já também. Enquanto vocês vão colocando o link lá, pessoal, vou passar já para vocês uma outra informação, tá? Eu já corrigi todos os portfólios, tá bom? Já enviando para vocês aí. Então, dê uma olhadinha, né, lá no Classroom de vocês, anota certinho. Né, todo mundo fez bonitinho, todo mundo fez bem, então, né, todo mundo foi com nota legal. Eu preciso somente, pessoal, de uma questão, tá? Se tiver alguém que não enviou o relato de implementação, tem que enviar até quarta-feira, tá bom? Após quarta-feira, não tem mais como eu devo ficar aceitando. Ou então, assim, eu vi que tem algumas pessoas que não enviaram ainda o relato de implementação. Deixa eu abrir aqui. Professor, bem rapidinho, eu preciso pôr o link ali no lugar das apresentações, colocar o link do meu relato? Sim? Sim, prof, tá? Sim. Já vou colocar, então. Beleza, obrigado. Tem alguns profs que ainda não fizeram, tá? Não terminaram o relato de implementação. Então, por favor, pessoal, tá? Até quarta-feira é a data limite, daí depois de quarta-feira não tem mais o que fazer. Tá bom? Então, quem ainda não conseguiu, tem alguma dificuldade. Tá bom? Outra questão, pessoal, peguem, tá? O feedback não é a observação de alguém da escola, tá? Professor, mas não tem ninguém, a minha pedagoga está lotada de coisa para acompanhar pai, a rematrícula para fazer, a direção não consegue auxiliar, chama a tia da limpeza, tá? Quem puder chamar para fazer o feedback, essa observação para você, bom, não estou brincando, tá? A minha, do meu relato de implementação, quem observou aqui no colégio integral foi a tia da limpeza. Aqui no colégio integral é um colégio um pouco menor, a gente tem poucos funcionários, e aí ela tava ali e falei, ó, vem aqui um pouquinho, entra aqui na sala, observa aqui pra mim, faz quando
Né, e ela observou minha aula e tal. Agora você descreve o que você achou aí, né? Ela fez aí no papel mesmo, só tirei foto, hein? Tá bom? Então, tem algum documento, tá? Tem algum feedback da direção, ou né, da pedagoga, ou das tias da limpeza, tá? Ou de um outro prof também. Ah, tem um prof de atividade, vou chamar ele, chamei ele lá. Bom, alguém para auxiliar vocês. Vou passar nosso formulário de frequência para vocês aqui. O professor José deve ter caído. Deixa eu dar mensagem para ele. Só assim terminarem de fazer o formulário, vou dando um joinha, vou botar a mãozinha, por favor. Professor, posta o link novamente do formulário que eu tentei fazer pelo celular, não conseguiu. Agora eu abri no notebook. Ah, sim, manda sim. Desculpa, eu acabei esquecendo de fixar. Deixa eu mandar de novo aqui. Rafael Raimundo, beleza, ótimo. Vamos lá, pessoal, e assim for terminando dando joinha, por favor. Professor Stelson também terminou, ótimo. Alguém mais, pessoal, terminando. Ô, Juvenal, Oi, pode falar? na questão do feedback ali, então, no caso, eu fiz o feedback do João, coloquei, pelo menos o que eu achei ali, bem pouquinha coisa. Eu preciso
colocar mais, porque ninguém mais fez, eu não sei se tá certo, tá errado, eu preciso Então, filho, vai de implementar. você, tá bom? Vai de você ali o feedback. Tá? É que o professor Celso vai ser eu. Tá? Eu acabei no dia, eu correndo na correria, porque eu tenho uma reunião logo após encerrar de vocês. Mas o professor Celso já tem o feedback aí marcado que eu vou fazer depois, tá bom? Mas vai de você, tá? Do que você achou, se você gostou, tá bom? Uhum. Não, tá bom. Implementar. Terminaram, pessoal? Tô por vocês. Então, lembrando de saber, também de saberes digitais da docentes. Pessoal, as escolas vão pedir, tá? Para que vocês realizem. Pelo ABAMEC, é bem importante ser feito. Eu sei que tem alguns que não conseguiram fazer ainda. As escolas vão começar a pedir a partir da próxima semana para vocês, tá? Então, tentem realizar ele. Tá? A minha começou já falei que eu fiz. É um questionário, tá bom? Simplesinho de fazer. E ao final, pessoal, ele manda um PDF para você, com o seu nível e também com orientações para você personalizar, para você evoluir, tá bom? Guarda, principalmente assim, ó, guarde esse documento porque as escolas podem requerer esse documento, tá? Então, pode acontecer das escolas, tanto para TPM quanto para PSS, né? Eles podem acabar requerendo esse documento de vocês. Bom, vamos para o nosso print, pessoal, então? Vou parar meu compartilhamento aqui. Vamos pro print. 1, 2, 3 e... Ótimo, pessoal. Deixa eu mandar lá no WhatsApp da turma para a gente não perder. E é isso, pessoal. Bom, uma boa semana a todos, um bom descanso, um bom feriadinho, né? Um bom descansem bem e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Semana que vem. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. pessoal, igualmente. Valeu. Professor, eu queria tirar Pode uma chamar. dúvida. Do, do relato, eu entreguei, só que eu não tinha, estava faltando só um feedback de uma aluna. Da professora eu fiz, eu tinha entregue. Só que ela me mandou agora. Teria como eu incluir novamente? Cancela o envio e envia de novo, tá bom? Ah, tá, mas eu consigo cancelar, porque antes não dava. Consegue cancelar. Ah, tá. Beleza, daí eu vou incluir ele novamente. Deixa eu só marcar aqui teu nome, prof. Aham. Porque quando você enviar, ele vai enviar para mim como se fosse enviado com atraso. Mas daí Ah, eu tá. sei que é essa situação aí. Aham. É que ela ficou de me mandar e, assim, acho que ela estava meio com bastante tarefa a fazer. E eu esperei até 23h58. Daí eu falei, ah, não, vou mandar. Daí Não, agora tranquilo. foi na segunda que ela me mandou um vídeo que ela fez, até um vídeo bem bonitinho. Daí eu falei, ah, não, vou ver se dá para mim incluir. Tranquilo, prof, tá? Beleza. Assim. Tá bom, então. Obrigado, professor.
Boa tarde, Olá, professor. Thiago, tudo bem? Tava sem internet até agora, consegui entrar agora, professor. Tranquilo, prof. Depois você vê a gravação, tá? Uhum. Tá encerrando? A respeito da apresentação, semana que vem vai ter ainda aula do curso ou já acabou hoje? Não, semana que vem tem a data de entrega do relato de implementação, tá? Uhum, eu estava Então, termina- preocupado com isso. termina semana que vem. Eu vou ter aqui no chat, eu acho que você, ver se você consegue pegar. Porque teve queda do servidor da CloudFan hoje, e eu tava tentando entrar na internet até agora. Ó, mandei para você de novo aí um link, para você colocar Uhum. seu nome lá na posição certinha, tá? E colocar o seu link de compartilhamento. Daí eu vi que o senhor estava aqui na sala, eu vou falar Eu com fico ele, até um né? pouquinho mais, assim, pode deixar. Qualquer coisa eu gravo a parte, em alguma apresentação, tudo. Não, tranquilo, semana Eu que fiquei vem é a última preocupado, data, falei assim, tá? ixi, só consegui entrar agora, já deve ter acabado o curso, né? É bom. Não, mas tem semana que vem ainda mais uma aula, tá? Mais Uhum. uma reunião, aí semana que vem tem que apresentar, tá bom, prof? Tudo bem, que eu fiquei sem internet mesmo hoje. E a Não, 4G não tá funcionando legal aqui. a minha também, prof. Também hoje de manhã, ela voltou assim em cima do laço para iniciar a primeira reunião da manhã. Então, caiu o servidor da CloudFan, não tava conseguindo conectar de jeito nenhum. Mas beleza, prof. Então, qualquer coisa, tá manda mensagem aí, tá? Tudo bem, obrigado, tá, professor? Nada, Tchau, prof. tchau. Então, até mais.